Oi, oi, galera do segundo ano. Então estamos aqui para mais um conteúdo, né? Agora vamos falar sobre ecossistemas aquáticos. Vamos falar sobre os biociclos, na verdade, aquáticos, que seria o de água doce e o de água salgada. E corresponde, na verdade, ao capítulo 20, tá? Estamos adiantando aí alguns conteúdos para que na aula online pelo Meet a gente possa tirar dúvidas dos conteúdos e também seguir com as questões, seguir com as atividades, ok? Então, bora lá. Aqui estamos vendo, né, um belo recife de corais com várias espécies aí que estão disponíveis no ecossistema aquático. Nesse caso, marinho, né, tem aqui água salgada com variedades de peixes, né, com cores vibrantes. Esse momento aqui vai ser importante porque vai ter um momento, vamos falar sobre as regiões mais profundas do ecossistema marinho. Então vamos ver que no lugar de apresentar cores vibrantes, eles apresentam a bioluminescência que contribui, por exemplo, com a sobrevivência deles em regiões que chamamos de afóticas, ou seja, regiões em que não há luz, a luz não consegue chegar. Então vamos falar sobre o primeiro ecossistema aquático e ele é chamado de talassociclo. O talassociclo, nesse caso, é um ecossistema marinho. Então ele é representado pela água salgada. Ele ocupa cerca de 3/4 da superfície terrestre e ele apresenta uma biodiversidade muito grande, né? Temos uma biodiversidade de seres que vivem aqui muito grande, desde seres microscópicos, como por exemplo algumas algas, que participam do fitoplâncton, como também seres muito grandes, aí mamíferos como baleias, golfinhos e assim por diante. Então nós temos aqui uma série de representantes na região de água salgada, de água marinha. Então, quais são as divisões, chamamos de províncias ou domínios, que contemplam o ecossistema de água salgada? Primeiro, a província que chamamos de bentônica. Vamos ver que os bentons, na verdade, representam seres que normalmente são fixos, são seres sésseis, mas a depender da região, né, pode ter uma diversidade maior ou menor. E a província bentônica, ela é dividida em zona litorânea. A zona litorânea, nesse caso, ela sofre a ação das marés, né? E isso faz com que, por exemplo, possa ter uma diversidade maior ainda para os seres vivos que vivem ali. Zona nerítica, nesse caso, compreende a plataforma continental. Isso vai até, no máximo, 200 metros de comprimento, que ainda corresponde à região fótica, tá? Então, esses 200 metros de profundidade, eu falei comprimento, né? De profundidade, compreende ainda a zona em que ocorre luz, ou seja, região fótica. E aqui tem dizendo, não é, que é uma região de maior importância econômica, justamente por seres que vivem ali, quando morrem, acabam se depositando no fundo dos oceanos, contribuindo com a produção de petróleo, por exemplo. Nós temos aí alguns representantes de algas que apresentam carapaças, chamadas de frústulas, que quando morrem se depositam no fundo dos oceanos, contribuindo com o processo de fossilização. Zona batial, aqui ó, a zona batial vai de 200 a 2.000 metros de profundidade. Nesse caso é uma região que nós chamamos de afótica. Afótica porque a luz não chega. Disfótica porque, na verdade, a luz chega na região inicial, por exemplo, já que é acima de 200 acima ou abaixo, né, profundidade. Então, nessas primeiras aqui, ó, profundidades, a luz até chega, mas na verdade não chega com uma capacidade fotossintética muito boa. Então, eu tenho vários feixes de luz, por exemplo, em diversos sentidos. Então, por isso, disfótica. Nessa região, os seres, na verdade, já não apresentam uma diversidade tão grande, cores vibrantes também não, como naquela região, naquele slide inicial que vimos, diversidade de cores, né, que contribui, por exemplo, com a atração de espécies que podem viver em simbiose, contribuir com reprodução, alimentação e assim por diante. Então, aqui eu já não tenho essa diversidade de cores muito grande e muito marcante. Por último, a zona abissal. No caso da zona abissal, nós temos uma profundidade a partir de 2.000 metros. Aqui, então, aqui nós não temos, por exemplo, uma adaptação, uma diversidade muito grande de espécies.
Normalmente as espécies que vivem aqui, elas apresentam a bioluminescência, e essa bioluminescência vai garantir justamente o melhor deslocamento nesse ambiente. Algumas espécies, por exemplo, como cai muito em questões principalmente sobre evolução, não conseguem enxergar, na verdade não tem sistema visual desenvolvido, justamente porque não usam a visão nessa região. Então não tem luz, não conseguem enxergar, então o processo de seleção natural acabou selecionando aquelas espécies que não conseguem enxergar. Isso que já apresenta outros meios de adaptação que garantem sua sobrevivência, como é o caso da bioluminescência. Ainda aqui no talassociclo, ainda no ambiente aquático, só que marinho, nós temos, na verdade, 3 tipos de organismos que podem ser encontrados nessa região. Os organismos bentônicos, esses organismos bentônicos são organismos sésseis, ou seja, fixos. Normalmente eles vivem presos ao substrato, que nesse caso pode ser uma rocha, pode ser um coral, até o solo mesmo firme. Então eles dependem, por exemplo, das marés, para que possam trazer alimento. Dependem também de outras espécies, que podem contribuir, por exemplo, com a sua reprodução e ainda podem contribuir com a nutrição também. Normalmente essas espécies sésseis, como esponjas, contribuem também como hospedeiras para alguns inquilinos. Então, esses inquilinos se beneficiam por moradia e também por alimento, mas na verdade a esponja, nesse caso, acaba não tendo nenhum benefício, não é benéfico para ela. Organismos planctônicos, os plânctons, que vivem em ambientes marinhos. Enquanto os bentônicos são sésseis, são fixos, os planctônicos, eles são, na verdade, flutuantes. Então, nem eles nadam, nem são fixos, eles são flutuantes. São levados de acordo com as marés. E aí, nesse caso, nós temos 2 tipos de plânctons que podem ser encontrados nos ecossistemas marinhos, como, por exemplo, o meroplâncton, que normalmente ele é temporário, porque se apresenta geralmente na forma de larva, ou ovos que vão eclodir, né, gerando larvas e outras espécies, e também o holoplâncton. No caso do holoplâncton, ele é permanente. Ele pode ser representado, por exemplo, como fitoplâncton ou zooplâncton. Fitoplâncton, nós temos os exemplos de algas e plantas, que são fotossintetizantes e são encontrados nessa região como a base da cadeia alimentar, são produtores. Ou então os zooplânctons, que são heterotróficos e podem ser representados por moluscos, crustáceos, microcrustáceos, até pequenos, por exemplo, peixes que não conseguem se deslocar com facilidade. Podem ser encontrados no zooplâncton, tá? Então, bentons fixos ou sésseis, como as esponjas, planctônico flutuantes, como, por exemplo, algas e plantas, fitoplâncton, moluscos, crustáceos ou microcrustáceos, zooplâncton. Por último, os néctons ou nectônicos, organismos nectônicos. Nesse caso, são organismos livre-natantes, ou seja, apresentam movimentos próprios. Aí nós temos como exemplo água-viva, os próprios peixes, tartarugas, que conseguem nadar. De alguma maneira, eles são livre-natantes, conseguem, por exemplo, ir de uma região a outra, sem depender necessariamente da maré. Obviamente que a maré vai contribuir com esse deslocamento, né, a correnteza, mas eles conseguem nadar livremente. Então, podemos encontrar esses 3 tipos de organismos no talassociclo, que seria o organismo, o biociclo marinho. Antes desse, eu tenho uma divisão aqui do talassociclo, ó. Os domínios que nós vimos anteriormente, né, na região que nós chamamos de fótica, que é essa primeira região onde a luz consegue chegar. Então aqui, ó, zona eufótica, a luz chega, e aqui eu tenho uma diversidade muito grande, ó, fitoplâncton, zooplâncton, algas e corais, ali são sésseis, né, são bentônicos, aqui são planctônicos, caravelas, tubarão, tartaruga, que são nectônicos. Essa região aqui que nós chamamos de disfótica, a luz chega, na verdade, só que chega com dificuldade em diversas direções.
E a região afótica, que é essa outra aqui, ó, que normalmente nós encontramos espécies que podem apresentar uma bioluminescência, garantindo a sobrevivência dela ali dentro, ou facilitando, e normalmente não tem cores vibrantes. Essa última região aqui, ó, normalmente ela foi pouco explorada, e a depender da profundidade, obviamente, nós podemos encontrar algumas espécies raras, que dificilmente, por exemplo, conseguem ser catalogadas. Liminociclo, enquanto o talassociclo seria o ecossistema de água salgada, liminociclo é o ecossistema de água doce. Nesse caso, nós temos também uma diversidade aí de espécies que vivem, né, são águas continentais, e o liminociclo pode ser dividido em águas lênticas, como por exemplo lagos, anote aí, águas lênticas são águas paradas. Já a água lótica tem correnteza, como em rio, tá? Então, lêntico, lagos, lagoas, barragens, e lótica, rio, que tem correnteza. Normalmente, região de água doce, chamada também de dulcícola, como os rios, elas contribuem com uma diversidade muito grande, já que elas são responsáveis, por exemplo, por transporte de água, transporte de outra água, não somente água, né, alimentos e outras espécies, por exemplo, nessa região. Por último, o epinociclo, que nesse caso trata-se do ecossistema terrestre. Então, talassociclo marinho, liminociclo água doce e epinociclo terra firme, né, envolve terra firme. Nesse caso, nós temos dois tipos de epinociclo. Nós temos as regiões subterrâneas, que são chamadas de hipógeas, como por exemplo grutas e cavernas, e as regiões superficiais, né, que estão geralmente numa parte visível acima do solo, que é chamada de epígea. E aí ele traz a superfície de continentes e também algumas ilhas, que são encontradas lá entre os ecossistemas dulcícolas, ou nesse caso de água salgada também, marinho. Aqui nós temos a distribuição de água no Brasil, né? Falar sobre água no Brasil, na verdade, hoje, infelizmente, é um problema de nível máximo, levando em consideração a ação do homem em ações que contribuem com a poluição, diminuindo então a quantidade de água potável, né, no nosso país. Na verdade, os olhos estão muito voltados para as nossas reservas hídricas, principalmente aqui na região norte, olha, compreende cerca de 68,5%. Então, as regiões do Brasil em que nós temos a maior quantidade de água doce ou água própria para o consumo seria na região norte, com 68,5%, e aqui na região centro-oeste, com 15,7%. Mas, como eu disse, infelizmente, o homem age destruindo os ecossistemas aquáticos, não somente, por exemplo, com pesca, mas também esgoto doméstico, eliminação de poluentes de forma geral. E aí é comum a gente encontrar, por exemplo, uma tartaruga que foi encontrada morta com uma bolsa dentro dela. Mas como assim uma bolsa? Normalmente essas tartarugas se alimentam de águas vivas. E uma água viva é facilmente confundida com um saco plástico, com uma sacola. Então, que muita gente não sabe. E aí encontrou uma tartaruga morta com um saco plástico nas vias respiratórias. Como assim? Como ela se alimenta de água viva, então ela facilmente confunde. E isso acontece com frequência, né? Que geralmente os veículos de comunicação acabam não trazendo essa realidade pra gente, acaba limitando, né? Dando foco a outros assuntos. Mas, infelizmente, o homem é um dos principais responsáveis pelo processo de poluição das águas, consequentemente, limitando a sobrevivência de algumas espécies, tanto na água doce quanto na água salgada. Ainda na água salgada, nós temos o exemplo do branqueamento dos corais. Como é que acontece esse branqueamento dos corais? A poluição acaba liberando muito gás carbônico. Esse gás carbônico dissolvido na água transforma-se em ácido carbônico. E o ácido carbônico causa a morte desses corais, como o coral cérebro, por exemplo. Então, muitos recifes de corais, que são muito longos, por exemplo, hoje estão preservados, né, não liberam visitação, justamente por conta da ação de poluição, que acabou matando muitas das espécies, limitando muitas espécies que vivem ali.
Então vale muito a pena a gente estar cada vez mais atento, afinal vai mexer com o nosso bolso. A partir do momento que tem muita água poluída, tem uma reserva hídrica disponível menor, então os sistemas de distribuição ou vão gastar mais tratando água ou então distribuindo. Então nós somos os consumidores, então no final o nosso ato de poluir, por exemplo, vai trazer prejuízos a gente também, porque vai acabar aumentando o preço e eu vou pagar mais por uma taxa mínima de água. Então, essa questão de poluição das águas vem passando, na verdade, de geração em geração, mas infelizmente a cada ano que passa é mais assustador. Lembrando que a água participa diretamente de todos os ecossistemas, tá? Ecossistemas terrestres, porque na verdade todas as espécies, todos os fatores bióticos dependem dos fatores abióticos e a água representa um fator abiótico. Então, ficam as atividades, que nós vamos responder as atividades no nosso próximo encontro. Espero que vocês consigam adiantar aí as questões propostas. Podem deixar as questões de sala que vamos responder juntos no nosso próximo encontro lá pelo Meet, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Basta entrar em contato. Beijo, beijo, tchau e até a próxima aula.